Eu disse, que impeachment? A Dilma já sofreu impeachment há muito tempo, está mais impedida do que tudo. Porque impeachment é impedimento, né? Essa mulher está impedida, coitada. Sozinha. Mas deixa para lá. Se ela sofrer impeachment, quem vai governar o Brasil é um satanista. Eu disse, minha filha, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Jesus Cristo, que você diz que é o seu Senhor, diz assim que ninguém, e Jesus quando abre a boca, presta atenção, porque ele não dá um erro nem na vírgula. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Todas as pessoas que não estão servindo a Jesus, estão servindo ao diabo. Todas elas são satanistas. Então você acha que todos esses políticos que não estão com Jesus não são satanistas? São todas, mesmo não dizendo. Porque não se pode servir a dois senhores. Então todos eles não estão com Jesus. Eu não quero saber o nome de nenhum deles. Se não está em Jesus, está fora. Agora fica com medo. A gente precisa saber o que faz. E o que fala. Tudo fora de Cristo espalha. E isso não é apenas uma opinião teológica. Isso é um fato. Se nós estamos num grupo de cristãos, falamos sobre Cristo. E o nosso assunto é comum. Nos unimos no mesmo pensamento e interesse. Se falamos de usos e costumes de cada denominação, imediatamente nos separamos. Porque cada um tem uma ideia. Mas Cristo é o assunto central. Pensamos um pouco nisso hoje. Ao momento que você quer criar dissensão, começa a falar de usos e costumes. Ah, porque na minha igreja é assim, na minha igreja é assim, a sua igreja é assado. Usos, os costumes da sua igreja eu não quero, eu quero os do reino. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Ah, sei lá, meu pastor, eu quero saber o que Jesus diz. Jesus Cristo nos une. E o pensamento dos homens nos separam. Vamos pensar um pouco nisso hoje. Nele, em Cristo, tudo se ajunta, tudo se congrega e tudo fora dele escapole. Tudo se separa, tudo cai. Amém? Vamos ver agora versículo 18. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas, em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos parar aqui no versículo 20. Esse assunto, mais uma vez lembrando, tratado na carta aos Colossenses, é muito parecido com o assunto tratado na carta aos Efésios. Porém, olhada em perspectivas diferentes. Efésios pode ser descrita como a carta que apresenta a igreja de Cristo, enquanto Colossenses é a carta que se prende a focalizar a cabeça, que é Cristo. Aqui no versículo 18, Paulo nos mostra que Cristo não é apenas cabeça do universo.
ele é a cabeça do corpo. Paulo diz da igreja. Formação da igreja é, sem dúvida, o maior projeto que Deus já nos mostrou. É a obra-prima de Deus, nada pode ocultar isso. Todos nós sabemos. Sendo Cristo o Senhor da criação, o que revela a sua proeminência no universo, a sua posição como cabeça da igreja, revela a sua proeminência no corpo. Porque do universo ele já é. Deus, nesse universo, cria um corpo e ele é o cabeça. Isso eu gosto sempre de lembrar. Porque quantas vezes nós esquecemos disso? Cabeça. Tem gente que está aí dizendo, eu tenho um chamado de Deus. Chamado para quê? Para missões. Há quanto tempo você acha que tem esse chamado? Já tem alguns anos. E por que você ainda não foi? Tem muitas coisas, às vezes, minha filha, você não ouviu nem um assovio, quanto mais chamado. Porque quando Deus chama, ele chamou. Agora, Cristo é o cabeça. Cristo quer lhe levar, porque ultimamente Cristo só está levando para os Estados Unidos com dólar abaixo de 4. Está todo mundo sentindo o chamado para lá. Para abrir igreja. Deus lhe chama. Você não vai. Vem no seu coração, vai lá no SOS Sertão. Tem que pensar. Entrega o teu 13º lá para os ribeirinhos. Tem que pensar. A cabeça está mandando, o corpo não se move. A minha cabeça pode estar morrendo de desejo aqui, de ir lá passear fora, mas se o corpo não for, a cabeça não vai. Então, muitas vezes a igreja está estática. A cabeça está mandando, mas o corpo parece estar paraplégico. Então as coisas não acontecem. As pessoas têm medo. Não é? Como membros desarticulados do corpo, nós devemos sempre lembrar que nenhum membro pode subsistir fora do corpo. Nem mesmo o corpo pode subsistir sem a cabeça. Deu morte cerebral, acabou. Acabou, não tem cabeça, não tem coração que resista, fígado, rim, seja lá o que for. Se a cabeça estiver desarticulada, já era. Quanto mais temos membros fora da coordenação da cabeça, mais desarticulados estaremos como igreja. Agora você pensa numa igreja cuja liderança está desarticulada da cabeça. Estão seguindo métodos de organização, tirados da empresa tal, que der certo. Isso existe. Eles pegam métodos criados por ímpios para poder dirigir a igreja. Ah, mas não tem problema, fulano é maçom, mas é cristão. Que isso? Que isso? Que maluquice é essa? Ah, mas fulano, ele tem problema de ordem sexual. Não tem para ficar na liderança da igreja. Ah, fulano, ele tem 5 filhos fora do casamento, porque ele já largou 3 mulheres e está na liderança, está desarticulado. Ele é bonzinho. Ué, tinha quem dissesse que Lampião também era bonzinho. Mas até hoje é o rei do cangaço. Não existe. Se não tiver em harmonia com a cabeça, já era. Não podemos dizer que a preeminência de Cristo é reconhecida se a igreja se recusa a seguir a direção que a cabeça deseja. Podemos criar um grande clube,
Mas é só isso. Quando Paulo diz que ele é o princípio, que ele é o primogênito de entre os mortos, ele se refere, claro, à ressurreição de Jesus. Quando você olha ali no Monte da Transfiguração, você vê Jesus, você vê Elias, você vê Moisés. São os 3 tipos de morte e ressurreição. Elias, cujo corpo não passou pela morte, foi trasladado. Você vê Moisés, cujo corpo passou pela morte. Mas você vê Jesus, que passou pela morte e ressuscitou. Porque Moisés não ressuscitou até hoje. Morreu, mas não ressuscitou. Judeu não gosta de ouvir isso, mas está escrito, é verdade. Moisés não ressuscitou, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E morrer, todo mundo morre. Eu quero ver ressuscitar do jeito que Jesus ressuscitou. Então, ele é o primogênito, quer dizer, o primeiro que morre e ressuscita para sempre, porque Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva para morrer de novo. Mas ele morreu e ressuscitou para sempre, ressuscitando dentro dos mortos. Jesus Cristo marcou o princípio de um novo tempo, uma nova era. Ele mostra o princípio de uma ordem nova, a ordem da ressurreição. Ele inaugura a ordem da ressurreição. Outras pessoas ressuscitaram para morrer de novo, como eu disse. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão e nunca mais vão morrer. Porque não existe para eles o dano ou o perigo da segunda morte. De ser Senhor do universo, para ser cabeça da igreja, promotor da redenção, agora vemos que Deus se agradou que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Está vendo? Uma resposta assim, direcionada cada vez mais para os gnósticos. Deus reside em cada cristão, porém essa morada, como diz Stanley Jones, custa a ele algumas dores e dá muito trabalho. Eu gosto de ler esse homem, Stanley Jones. Ele diz que Deus reside em nós, mas ele apanha muito para isso. A única pessoa aqui na terra onde Deus habitou sem dor, sem sofrimento, foi em Jesus. Nele, Deus se comprazia. Nele, Deus tinha prazer. Nele, Deus estava completo. Algumas pessoas tentam se fazer divinas, mas isso não dá certo. Por quê? A divindade de Jesus fazia parte da sua natureza, não era forçada. O sobrenatural era o natural dele. Para Jesus andar sobre as águas, facilidade. Ressuscitar um morto podre de 4 dias, Lázaro sai. Para ele dar ordem para as ondas, sossegue você, para. Eu acho bom demais, né? Você tem um mestre desse. Gente, o homem chega assim na entrada da cidade de Naim, vem uma mãe chorando a morte do seu único filho, era viúva. Aquele moço era a esperança dela, a viúva não tinha pensão, não. Tinha direito a nada, não. Aquele menino era a esperança dela, ali estava indo a vida dela, estava indo tudo. Jesus estava chegando ali na cidade, quando viu o que é isso, que ele estava chorando, é a mãe dele, filho único. Jesus Cristo disse, para. Foi lá para a mãe e disse assim, ó, chora não, calma, para. Levanta, rapaz, levanta. Lá vai o morto, levantou. Eu acho que teve gente que correu, nunca mais voltou. Deu para a mãe dele, toma aqui,
ficou olhando a cara da mulher. Como você acha que ficaram aquelas pessoas? Nunca mais esqueceram aquele momento. Isso era uma coisa natural dele. Você viu o que aconteceu na casa de Jairo? Eu acho tão engraçado, porque o povo riu de Jesus, está escrito lá. Quando ele chegou lá, segundo Jairo, ele estava atrasado. Porque a menina já tinha morrido. Ele entrou, estava aquela confusão, gente chorando. Devia ter as carpideiras, porque Jairo era o chefe da sinagoga. Uma casa bonita, um homem rico, importante, todo mundo aproveitando para chorar, para agradar o pai. Quando Jesus chegou e disse, que agonia é essa? Para com isso, para de chorar. A menina não morreu, ela está dormindo. Ah, deram gargalhada de Jesus, está escrito na Bíblia. Deram gargalhada dele, ele disse, agora no quarto dela só entra eu e minha turma. Entrou lá, chegou lá para ela, Thalita, comi. Pegou a menina. E disse para ela, deem comida para ela. Aí como é que ficou a cara de todo mundo aí? Por isso que eu estou dizendo, andar com Jesus é de choque em choque. Choque em choque. Você já pensou como era uma maravilha ser discípulo de Jesus naquela época? Pois ele não mudou, não. Você pode ter mudado, mas ele é o mesminho. Não sofreu apagão. Dizem que nós vamos ter um corpo. Dizem não, a Bíblia nos assegura que vamos ter um corpo igual ao de Jesus. Isso me dá alegria. Por quê? 33, forever. 33, eu acho o Max. Vamos continuar, né? Versículo 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 20. Paulo aqui está nos lembrando que Jesus é o centro da reconciliação de tudo e que pela cruz a paz será estabelecida em cada canto do universo. Ele restaura a harmonia que o pecado brutalmente distorceu. É importante frisar isso para os colossenses, sabe por quê? Porque os gnósticos pensavam que os aeons, os seres angelicais, no seu conjunto, eram a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é a emanação da sua natureza e de seus atributos. Eles pensavam que Cristo, sendo um entre muitos aeons, poderia também participar desses atributos em parte, de modo fragmentado. Mas Paulo aqui diz que em Cristo, diz que Cristo possui total plenitude, é o pleroma de Deus. Paulo chega lá de frente. Os gnósticos também rejeitavam a expiação pelo sangue e por isso desvalorizavam toda a morte de Cristo. Eles achavam que o Espírito chamado Cristo nunca poderia ter se encarnado. Por isso mesmo, nunca sofreria, nunca morreria. Esse Espírito tomou conta do corpo de um homem chamado Jesus. Cristo é um Espírito que se apossou de um homem chamado Jesus. Eu não sei como... Você sabe que até hoje tem gente pregando isso? Quando, por ocasião do batismo, esse Espírito se apossou de Jesus e o largou no momento da sua crucificação. A morte de Jesus, para os gnósticos, não teve nenhum valor expiatório. Foi só a morte de um mártir por uma boa causa. Paulo dizendo aqui que a morte de Cristo tem valor expiatório, no versículo 20, nós vemos claramente pelas afirmativas de Paulo que a heresia presente em Colossos era
o gnosticismo, porque muitas pessoas até hoje ainda têm dúvida, mas você vê como Paulo é enfático sobre todos esses pontos. Não é? No versículo 21 a 23, está escrito: e a vós outros também,